de grandes colheitas está às portas. Fique atento e participe deste mover. Não é movimento, é mover. Participe desse mover. Não queira apenas ser alimentado pelos frutos que serão colhidos ou que foram colhidos, mas queira ser parte desse milagre. Ou seja, eu observo ali na multiplicação dos pães um cenário interessante. Nós tínhamos ali Jesus, os discípulos e a multidão, e ali 5 pães e 2 peixes foram levados até Jesus pelos discípulos que apresentaram a ele. E ali Jesus agradeceu, como falei muito ultimamente sobre esse texto para você. Ele simplesmente agradeceu e mandou servir. Porém, tinha a multidão que estava recebendo o alimento e enchendo a barriga, sendo abençoada, mas tinha ali os discípulos que estavam com aquela comida, com aquele alimento naqueles cestos, e à medida que eles distribuíam, não acabava. Então, os discípulos, eles viram algo grandioso. Eles tanto comeram, porque eles comeram também, como eles viram o milagre acontecendo instantaneamente. À medida que eles serviam, a multiplicação ia acontecendo. Então, onde você quer estar situado nesse acontecimento? Você quer estar no meio da multidão apenas recebendo para comer e matar a sua fome? Ou você quer estar no lugar dos discípulos, servindo, vendo o milagre acontecer, mas também comendo? Aonde você quer estar? Raciocina, reflita, em nome de Jesus. Eu quero como eu já estou. De fato, tenho convicção que eu estou no lugar dos discípulos, distribuindo, vendo o milagre acontecendo e também me alimentando. Ok? Se posicione, diga para o seu irmão, se posicione na multiplicação. Ok? Ou você quer estar na multidão, ou você quer estar no meio dos discípulos. Tá certo? Glória a Deus. Então, queridos, vamos ler aqui rapidão uma parábola, e eu quero já dar oportunidade para 2 pessoas aqui que vão falar a respeito de discipulado. Nós estamos na nossa série Fazer Discípulos, e de fato a intenção do nosso coração é que toda a igreja possa respirar, tanto nesse mês de janeiro como fevereiro, discipulado, acompanhamento, cuidado. Quem ama de verdade pessoas aqui, querido? Quem ama? Quantos aqui já discipularam alguém ou estão discipulando alguém? Levanta a mão. Quem já discipulou ou quem está discipulando? Aleluias. Baixa a mão. Quem nunca discipulou ninguém? Levanta a mão bem aí. Olha só liderança. Olha só, permanece com a mão levantada aí, ó. Certo. Então, pode baixar. Eu não quero perguntar para você o que você está esperando, não. Sabe? Mas eu quero dizer para você: procure o seu líder de célula. Procure o seu líder de célula, para que você discipule alguém. É de Deus ou não é discipular, gente? Meu Deus. Então, procure o seu líder de célula e diga para ele: olha, eu quero discipular alguém, em nome de Jesus. E aqui a parábola da ovelha perdida, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 10 até o 14. Nós temos aqui uma parábola muito conhecida, onde Jesus ele conta uma história ilustrativa para falar do cuidado, que é algo que nós temos que ter com todo o nosso povo, com o rebanho do Senhor, com aqueles que estão ao nosso lado em relação a Cristo. Ou seja, aquele é nitidamente o assunto discipulado nessa parábola, é nítido. Nós vemos aqui Jesus ensinando sobre o cuidado, e aqui não é apenas uma mensagem direta para o pastor, é uma mensagem para toda a igreja.
ok? Porque essa ideia de que só o pastor cuida, só o pastor prega e o pastor discipula, o pastor prega e o pastor discipula, querido, isso nunca foi bíblico, só ele que eu estou falando, né? Na verdade, o cuidado é para toda a igreja, ok? E aqui nós vamos ler rapidamente em nome de Jesus. Então o texto vai dizer assim, versículo 10: cuidado para não desprezarem um só, diga um só destes pequeninos. Cuidado, aqui é a palavra de Jesus. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos focar aqui no final do versículo. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Diga assim, ó, que nenhum se perca. Mais uma vez, que nenhum se perca. Só os homens, que nenhum se perca. Só as mulheres, que nenhum se perca. Todo mundo, que nenhum se perca. No que depender de você, se alguém chegar a você, essa pessoa vai se perder? Essa é a reflexão rapidão aqui nessa parábola. Ah, pastor, mas se ela... Aí é com ela. Mas a questão é, no que depender de você, essa pessoa não vai se perder. No que depender de você, a pessoa que chegar para você para ser acompanhada e discipulada, ela não vai se perder. Nós temos que tornar isso uma cultura no nosso meio. O que é uma cultura? Cultura, segundo o dicionário, é conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes. Ou seja, é aquilo que distingue um grupo social do outro. Os costumes, os padrões de comportamento. E no caso aqui em questão, um dos costumes da nossa igreja tem que ser o discipulado. Não pode ser algo passageiro, momentâneo. Tem que ser uma cultura, tem que fazer parte da nossa vida. Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros tem que ser parte da nossa vida, tem que ser algo natural. O discipulado na minha vida não pode ser apenas quando alguém vem, eu recebo o nome de alguém e tal pessoa vai ser meu discípulo e tal, então eu passo 2, 3 meses discipulando, pronto, acabou, passou. Entenda o seguinte, nós temos que tornar o discipulado, a preocupação uns com os outros, algo do nosso dia a dia, algo da vida dessa igreja. Preocupar-se uns com os outros. O discipulado tem que ser uma cultura na nossa igreja. Quem concorda comigo? Aqui a preocupação principal, primeiramente, é de Deus. Mais uma vez, repetindo aqui o versículo 14: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mas a questão é, a vontade de Deus é que nenhum se desvie, que nenhum se perca. A questão é, Deus, Ele mandou anjo para cuidar? Uma pessoa nova convertida precisa de cuidado, sim ou não? Quem é que cuida do novo convertido? São os anjos? É Deus
É só o Espírito Santo? Ou quem tem que cuidar somos nós? São os irmãos, são os líderes. Ali na nossa casa, para terminar aqui, na nossa casa, quando tá lá pai, mãe e filhos, e aí a mãe engravida mais uma vez, e aí vem mais um membro da família. Então ali não só o pai, não só a mãe, mas também todos os filhos, que serão os irmãos, vão cuidar daquele novo membro que chega na família. Isso tem que tomar a nossa igreja, em nome de Jesus, Igreja Batista da Promessa, que possamos viver isso no nosso dia a dia, em nome de Jesus, tá certo? Amém? Quem recebe, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. E eu quero chamar aqui duas pessoas, que nós vemos nessas pessoas que eu vou chamar, um certo cuidado, apreço pelo discipulado, pessoas que discipulam, e pessoas que se preocupam. Você vê nelas a preocupação pelos seus discípulos, e elas sempre estão discipulando alguém, ok? E eu queria chamar primeiramente aqui o Eduardo. Amém, Eduardo? Vem aqui, meu filho, aplauda o Senhor em nome de Jesus, pela vida do Eduardo, glória a Deus. E ele vai aqui ter 10 minutinhos para falar um pouco sobre discipulado, sobre a importância do discipulado, para que não fique só na minha boca aqui, falando para você. Ele vai falar e depois outra pessoa vai vir também, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Graça e paz, boa noite. Eu queria primeiramente ler uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 30, que diz assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Só até aqui. Falar de discipulado, como o pastor falou, eu gosto muito de discipular. É algo que na minha vida, desde que eu cheguei aqui, se tornou algo natural. Às vezes tem até uma briga. Eu meio que brigo por discípulo, para ter alguém para eu estar discipulando ali. E eu estava pensando hoje, no livrinho que a gente ganha e que a gente entrega para os discípulos quando eles se convertem, o livrinho do discipulado. Tem uma frase bem na capa, que é discipulado, amor e cuidado. E para mim, discipulado são essas duas palavras, amor e cuidado. E é sobre isso que eu queria falar. Primeiramente, sobre amor, Eu acho que não tem como a gente discipular, a gente ganhar vidas, a gente cuidar de alguém se você não amar vidas. É impossível. E quando você ama vidas, o discipulado ele se torna algo natural para você. Ele não vai ser um peso, ele não vai ser um fardo, mas ele vai ser algo do seu cotidiano, vai ser algo natural, como o pastor falou ainda agora, que o discipulado ele tem que ser algo natural, algo da nossa rotina, da nossa igreja. Então que nós possamos ter isso em mente, amor por vidas. E às vezes esse amor, infelizmente, ele é só de palavras, A gente não coloca ele em prática. E amor por vidas é você se compadecer, é você olhar alguém que está lá fora e você sentir tristeza porque aquela pessoa não está vivendo a mesma realidade que você. É você olhar alguém que está desviado e você se entristecer porque ela não está mais ali com você. É esse tipo de amor que você tem que ter. É amar de verdade. Eu estava conversando com alguém esses dias e eu estava falando, será que o amor de um pai, que eu não sou ainda, mas será que o amor de um pai por um filho é parecido com o amor de um líder por um discípulo? Porque eu amo muito meus discípulos e eu acho que eu demonstro muito isso. Às vezes algumas pessoas acham até exagero, porque eu estou sempre ali. Onde você me vê, eu estou com algum discípulo. É tanto que quando eu estou com algum amigo que não é discípulo, as pessoas pensam que aquele amigo é discípulo. E é isso que eu tenho para falar para vocês primeiramente, o amor. Que vocês tenham amor por vidas primeiramente. Porque essas vidas vão se tornar os seus discípulos. E vai ser algo natural discipulá-las. E o segundo é o cuidado, que é o primordial também, é importante, tanto quanto o amor. Porque não adianta nada nós ganharmos, nós pegarmos alguém para discipular e nós não termos cuidado
com essa pessoa, nós não cuidarmos da forma necessária, da forma que é para ser. É muito fácil você chegar para um novo convertido ali no primeiro discipulado, eu sempre falo, né? Procure se afastar das amizades de fora, das amizades do mundo, procure fazer novas amizades aqui na igreja. É muito fácil falar isso para o discípulo, mas às vezes alguns líderes, eu não sei se fazem, mas se fazem, parem de fazer, falam para o discípulo se afastar, né, das amizades do mundo, mas não integram ele no seu meio social. E é isso que falta, é isso que a gente tem que fazer, é isso que eu procuro fazer com meus discípulos. Eu procuro estar agregando eles no mesmo meio em que eu vivo, junto das pessoas que eu convivo. Eu procuro fazer com que eles se sintam meus amigos e procuro ser amigo deles. Uma vez eu estava conversando com a Fran, e a Fran me disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é a seguinte: discipulado sem amizade é qualquer coisa, menos discipulado. Porque não tem como você discipular alguém e não ser amigo dessa pessoa. Essa pessoa ela não vai confiar em você, ela não vai ter liberdade para dividir a vida dela com você, se ela não tiver uma amizade. E Jesus, aqui a gente vê que ele tinha tempo de qualidade com os seus discípulos. Ele não queria ser incomodado, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Então é isso que nós temos que ter, tempo de qualidade com os nossos discípulos, amizade. Os nossos discípulos, eles precisam confiar na gente, eles precisam entender que nós somos o melhor amigo deles aqui na terra, a partir daquele momento. E para mim, só para encerrar, é muito fácil, né, ser assim, ser esse discipulador, porque eu fui ensinado assim, eu tive essa liderança sobre minha vida. Eu lembro que no começo o Ricardo, ele mandava mensagem todo dia, né, de manhã: e aí, meu querido, aquele jeito dele, como é que tá e tal. Aí ele botava assim: eu te amo. Aí eu: amém. Muito obrigado e tal. Aí ele todo dia. Aí uma vez ele mandou, ele disse assim: rapaz, tu pensa que eu sou viado, aí? Tu não fala eu te amo porque e tal. Aí desde esse dia quebrou aquilo em mim, né? Eu comecei a falar que amava o meu líder, e realmente eu amo muito. Eu fui ensinado assim. Quem conhece o Ricardo sabe que na casa dele, na casa da Fran, os discípulos, eles têm total liberdade, total acesso, eles estão sempre ali disponíveis. E é isso que acontece quando você discipula alguém. Aquele discípulo, ele vai ser reflexo do que você foi na vida dele para os discípulos dele. Então é essa a importância de nós sermos bons discipuladores, de nós amarmos os nossos discípulos. Amém? Só isso mesmo. Muito bom, Eduardo. Obrigado, de coração mesmo, meu filho. É bom quando a gente ouve também alguém, vou dizer assim, eu olho para o Eduardo, está com o quê? 4 anos na igreja, Eduardo? 5, né? 5 anos na igreja, e tipo, a igreja tem 15 anos, né? Ele tem 5 anos na igreja, então ele chegou depois de 10 anos, ou seja, ele pegou realmente o DNA, que é aquilo que realmente nós crescemos assim, nós andamos assim, e isso está se multiplicando na vida dele, e a partir dele para os discípulos dele, em nome de Jesus, ok? Só ratificando o que ele falou, de fato é isso, querido. Reflita comigo. Você que se diz ser um discipulador, aonde estão os teus discípulos? Porque às vezes você vê um discipulador que ele não tem amigos. É tipo assim, ó, a pessoa, ela pega e assim, tudo que eu falo, querido, eu tenho um exemplo para dar, né? Então, quando eu falo isso aqui é porque eu tenho alguém ou algumas pessoas na cabeça, ou que estão ou que passaram pela igreja, né? E aí às vezes a pessoa, ela está aqui, ela já tem um tempo na igreja, ela pega alguém para discipular, ela discipula, terminou o manual, aquela coisa toda, pronto, distanciou, aí ela pega outro e tal, pronto, distanciou. Mas no dia a dia tu não vê aquela pessoa próxima dos discípulos, tu não vê.
Então, tipo assim, para todos nós que estamos aqui, para aqueles que vão assistir também, né? Para todos nós que estamos aqui, tipo assim, como o Eduardo falou, cadê os teus discípulos? Eles se tornaram amigos. E tipo, se eles não se desviaram tal, você está perto deles? Dentro da igreja? Porque de fato assim, eu estou ratificando o que ele falou, que é muito forte o que ele falou, ou seja, torne o seu discípulo seu amigo, traga ele para o seu ciclo de amizade. Então o cara discipula e tal, mas ele vai jogar bola e ele deixa o cara lá. Quando termina o culto, ele fica com um e com o outro, mas o discípulo dele que ele discipulou, ou um ou dois, ele não senta com ele não pega na mão e tal. Não é estranho isso? Então assim, reflitamos nisso em nome de Jesus. Muito forte o que o Eduardo falou. Obrigado, Eduardo, é bênção. Vamos continuar assim em nome de Jesus. A próxima pessoa é a Paulinha. Vem aqui, Paulinha, em nome de Jesus. Paulinha é uma bênção também, já pregou várias vezes aqui, né, e tal. E a Paulinha, eu vejo duas características nela, de fato. Eu vejo uma moça muito íntima do Espírito Santo. Paulinha, eu quero dizer que eu lhe respeito muito, minha filha. Falo de coração, uma pessoa muito íntima do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo uma pessoa muito frutífera, né? Ou seja, em relação a discipulado, ok? E ela vai ter também 10 minutinhos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui e fazer parte desse mover. Eu lembro que há alguns meses eu não tinha ninguém para estar discipulando. Aí eu lembro que eu acordei de madrugada e eu falei, era para falar com o líder, mas eu vou falar com o Espírito Santo. Eu disse, Espírito Santo, eu tenho certeza que tem alguém aqui em Presidente Dutra que precisa ser discipulado e eu quero discipular. E aí, nessa mesma semana, a pastora Dayana me ligou, dizendo que era para mim em um certo lugar, porque tinha uma moça. E na verdade não era só uma moça, eram 3 moças que eu consegui. E aí elas se converteram, graças a Deus, e aí eu comecei a acompanhar. Então, tipo assim, se você está aqui, se você não tem um discípulo, ore por isso, sabe? Porque tem gente. Eu quero dizer que tem gente sim. E eu quero que vocês abram lá em João, capítulo 4. E diz assim, são palavras de Jesus. Ele diz assim, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Tipo assim, isso aqui é muito forte. Então, existe gente, sim, para ser discipulada, sabe? Realmente você precisa se levantar. Talvez você está aqui, está desanimado. Então, eu quero dizer para você, porque quando a gente cuida de alguém, é como se realmente o renovo também vem sobre nós. Quantas vezes eu não fui discipular e no discipulado eu recebi mais do que eu entreguei ali. Então, o discipulado é realmente algo muito especial. É algo assim, eu vim de um discipulado, quem me discipulou foi a pastora Dayana. Ontem a gente estava até comentando, né, sobre isso. Lá no antigo Jaguariz, ali debaixo daquelas árvores. E eu fui muito bem cuidado, um adolescente com 15 anos de idade. E fui, assim, realmente muito amada, sabe? E assim como o Eduardo falou, não tem como discipular e não amar. Quem ouve a Deus, entende assim, o que Deus realmente fala. Ele evangeliza, ele cuida, sabe? Ele ama aquela pessoa. Aí eu peguei essas meninas, fui lá nesse lugar para discipular. E não eram pessoas fáceis, porque às vezes a gente acha que discipulado, vai vir pronto. E não, precisa realmente ali mesmo como uma criança, a gente cuidar, a gente ensinar. Porque discipulado é isso, é você ensinar os primeiros passos.
É tão bom quando eu me sento ali e aí eu vou falar para a pessoa: olha, você precisa ter a certeza da sua salvação. E ali você vai falando tudo que, assim, às vezes a gente tem tanto tempo e a gente na igreja e a gente já sabe de várias coisas, mas aí uma pessoa nova, ela não sabe. Ela não sabe que tem que dizimar, ela não sabe que tem que ofertar, ela não sabe que às vezes não pode usar tal roupa, sabe? São tantas coisas, são tantos detalhes. E é tão bom poder ensinar alguém, é tão bom poder fazer parte, sabe, da história de alguém. E às vezes a gente olhar para aquele discípulo e achar que ele não vai se firmar. Mas aí o Espírito Santo vai começar a fazer a obra na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa começa ali realmente a criar raízes. E é transformada e começa a dar mais frutos ainda, sabe? E aí o discipulado é isso. É você criar outros pais espirituais, sabe? E aí essa pessoa vai crescer. E realmente, assim como nessa passagem que fala sobre a mulher samaritana, que Jesus ele se revelou para essa mulher, e aí essa mulher pegou e foi agora evangelizar para os samaritanos. E aí os samaritanos eles falaram algo, eles disseram lá no versículo 42, ele diz assim: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, então aquela mulher, os samaritanos foram até Jesus. E isso é o que nós, como discipuladores, temos que fazer. É levar o nosso discípulo a conhecer ao Senhor. E aí vai chegar um tempo onde ele vai dizer: olha, não é mais porque você falou, mas é porque agora nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, isso é muito lindo. Ontem eu fui visitar uma discípula minha no serviço dela. E quando eu cheguei lá, eu cheguei de surpresa. E ela estava lendo a Bíblia. E eu disse: eita, glória a Deus. Tipo assim, isso é muito lindo. E para uma discipuladora, meu Deus, como é bom. Porque você sabe realmente assim, a história daquela pessoa, as dificuldades, as tentações dela. Porque no discipulado é isso, a gente não é um lugar onde a pessoa vai num psicólogo, não. Mas no discipulado é onde é falado sobre pecado, é ali falado também sobre tentação. E você não vai julgar, você realmente vai ali ajudar o seu discípulo, sabe, a realmente aprender, a se fortalecer no Senhor. Então, se você chegou aqui querendo desistir ou não querendo discipular, eu quero falar algo para você. Porque se você conhecer o seu discípulo, assim como Deus o conhece, você nunca vai desistir do seu discípulo. Sabe, não desista. Porque assim, eu lembro que eu até estava comentando uns dias com a Israelma. Eu lembro que o meu irmão, ele deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Ele não fica mais nem com vergonha, porque ele sabe que... Só que eu não desistia dele. Eu não desistia porque eu amava. E eu o amo, sabe? Então, quando a gente realmente ama, a gente não desiste. E eu lembro que ele estava dando tanto trabalho e tinha um encontro com Deus. E eu disse assim: meu Deus, ele já foi para o encontro, o pastor não vai deixar ele ir a segunda vez. E eu lembro que eu fui orar para o Senhor, disse: Deus, fala com o pastor Claudivan. Fala com o pastor Claudivan para ele deixar o João Paulo ir para o encontro, por favor. Aí eu lembro que depois dessa oração, eu fui lá um dia, o pastor Claudivan, há muitos anos, pastor, isso. E aí o pastor Claudivan deixou ele ir. E ele foi, graças a Deus, de João Paulo. Tem 14 anos. Isso, a gente se converteu, eu me converti em 2010. E o João Paulo está ali, graças a Deus, firme. Eu também. Nossa família, graças a Deus. Tipo assim, que bom que a pastora Dayana não desistiu de mim, sabe? Não desista do seu discípulo. Realmente que você possa se renovar.
sabe, essa noite, em nome de Jesus. Era isso que eu queria falar para vocês essa noite. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, queridos. Quem foi abençoado aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, essa bênção, alimento que você recebeu, que você possa agora multiplicar isso, assim como o alimento que estava nas mãos dos discípulos na multiplicação dos pães, à medida em que eles repartiam, era multiplicado. Então, que você possa fazer isso também, que possamos fazer isso também em nome de Jesus, e que possamos tornar isso cultura na nossa vida, na nossa igreja, a cada dia, em nome de Jesus. A intenção, não vou dizer do meu coração, mas a intenção do coração de Deus, ao trazer esse momento no início do ano, nós estamos caminhando com um foco, nós estamos sendo intencionais como igreja, começando esse ano, querido. Então, a intenção de Deus, ao realmente trazer esse assunto discipulado, é fazer com que toda a igreja seja renovada, fortalecida. Para quê? Para que a multidão que está chegando possa ser bem cuidada. Então, assim, o que eu vejo que Deus está fazendo, que eu vejo que Deus está fazendo, é como que consertando as redes. Deus está consertando as redes. É como se a Igreja Batista da Promessa fosse uma grande rede. Vamos usar a nossa linguagem, tarrafa, uma grande tarrafa, ok? E ali, aquela tarrafa ali está cheia de buraco, e joga, aí tem um monte de peixe. Aí quando a gente puxa, a maioria sai pelo buraco, viu, Júnior? Naquela época que tu sabe jogar tarrafa? Sabe mesmo? E aí o que acontece? Eu vejo Deus pegando aquela tarrafa ali e costurando os buracos, consertando aquela tarrafa. Para quê? Para que quando ela for jogada, os peixes que ela pegar possam todos virem e nenhum se perder. Quem entende o que eu estou falando, querido? Então, começa pelo discipulado, certo? É realmente olharmos as nossas bases em nome de Jesus. Domingo, eu tenho um desafio para toda a igreja. Domingo nós vamos entrar num desafio, toda a igreja, em relação a discipulado. Eu vou falar só domingo isso, em nome de Jesus. Mas eu quero terminar aqui, essa noite, falando aqui para vocês de duas coisas. Projeta no telão aí o texto. Eu quero só terminar falando dessas duas coisas. 5 minutinhos, tá, querido? Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 4, abra a sua Bíblia aí, e projeta o telão também. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus. Gálatas 4, a partir do versículo 8. E aqui no caso, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ele expressando preocupação para com os seus discípulos. Eu creio que de todos os escritores aqui do Novo Testamento, de todos os discípulos de Jesus, né, que andaram com Jesus, incluindo Paulo depois, né, que não andou com Jesus, Paulo ele foi aquele que mais foi fundo, tanto no ganhar, quanto no discipular, quanto no treinar, quanto no enviar. Paulo foi um exemplo de verdade, né? E aqui ele expressa preocupação para com os seus discípulos. E aqui no caso nós vamos ler a partir do versículo 8. Ele diz assim: antes, aqui está um eco aqui em cima para mim. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Então, olha só, Paulo ele está levando os seus discípulos, que já eram crentes, ok? Que eram os Gálatas, já eram crentes. Aqui a mensagem é de relembrar eles. Ele está falando de algo que de fato eles estavam esquecendo, que era a nova vida.
Ele está dizendo: olha, vocês estão voltando de novo aos mesmos princípios ou às mesmas práticas do passado, coisa fraca, coisa que de fato não acrescenta nada a vocês. Vocês estão voltando de novo a praticar essas coisas do passado. Ele estava chamando a atenção dos seus discípulos. Continuando: querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Olha o que ele fala. Isso significa o quê? Que ele tinha discipulado esse povo, que ele tinha acompanhado esse povo. E ele diz o quê? Olha, eu acho que foi inútil o que eu fiz para vocês, porque vocês estão jogando tudo fora. E aí continua, versículo 12: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Então, primeiramente aqui, porque essa alegria eu quero falar só de duas coisas aqui. A alegria é a segunda, mas a primeira coisa é, Paulo, ele está chamando a atenção dos seus discípulos velhos, entre aspas, crentes velhos, entre aspas, né? Que eles estavam vacilando ao voltar atrás e praticar muitas coisas que eles já tinham abandonado. Ou seja, ele estava chamando a atenção dos seus discípulos para que não voltassem a praticar as coisas do passado. Tu se converteu, cara. Tu tá andando com os mesmos caras que tu andava antes. Você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Tenha cuidado. Tu quer de novo cair no pecado? Ele fala aqui: vocês querem voltar de novo a ser escravizados? Ele leva o povo à reflexão. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para você refletir. Aqui eu falo com você, discipulador, com todos. Você vai receber como se você fosse um discipulador, como discipulador, amém? Olhe para você como um discipulador. Você é um discipulador. Você não vai dar trabalho, você vai trabalhar. Olhe para você dessa forma, a partir de hoje, como nunca você olhou. Então eu estou falando com você, discipulador. Todos são discipuladores. Ou seja, olhem para os discípulos de vocês, analisem eles, entrem em contato com eles, para ver como eles estão. Procurem ver se eles não estão praticando as coisas do passado. Ou seja, é passar ali um pente fino. Olhe para os seus discípulos, veja como eles estão, se eles estão voltando às mesmas práticas de antes. É a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Liguem, entrem em contato com os seus discípulos, chequem, liguem uma luz forte sobre eles, vasculhem com todo respeito a vida deles, com todo amor, para ver como eles estão, se estão voltando a fazer as mesmas coisas que faziam antes. E conversem com eles. Se você perceber algo, como Paulo conversou: olha, você já saiu disso, tu quer se tornar escravo de novo. E a segunda coisa, que eu parei nesse versículo aqui, né? Ele faz uma pergunta. Ele pergunta no versículo 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Identifiquem se estão alegres com a vida cristã ou não. Por quê? Porque muitos se convertem, e até é uma consequência, né? A perda da alegria é uma consequência da volta dos costumes velhos. Naturalmente, a pessoa, quando ela volta a praticar as coisas do passado, do mundo,
aquilo vai matar a alegria dela espiritual, a alegria da salvação, vamos falar assim. Então, chequem como que estão os seus discípulos, se estão praticando coisas do passado. E segundo, chequem a alegria deles, qual a empolgação, o ânimo deles em relação à oração, em relação à Bíblia, em relação à igreja, em relação à célula, em relação ao reino, em relação ao céu, em relação à volta de Jesus. Eles estão empolgados, animados, alegres, animados de verdade? Chequem isso. É só essas duas que eu quero dizer para vocês, essas duas coisas. Olhem para o discípulo de vocês, vejam como que estão as práticas deles. E segundo, olhem o ânimo deles. Olhem o ânimo deles, a alegria deles. Muitas pessoas, às vezes, entram em depressão sutilmente, sorrateiramente. O diabo vai ali e sutilmente a pessoa, você pergunta para ela como é que ela está, ela estou bem. Mas se você perguntar a segunda vez, o estou bem dela já vai ser mais fraco. E se perguntar a terceira vez, o estou bem dela já vai ser mais fraco ainda, vai ser como Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Já não foi tão forte como a primeira. Então, olhe para o teu discípulo, analise a vida dele, mergulhe de novo na vida dele. Não é para começar ou recomeçar o discipulado do zero, mas é uma checagem. Cheque como que está o teu discípulo. E se você identificar algo, pague um preço. Projeto versículo 19, 4:19, né? O versículo 19. Pague um preço. E aí o texto vai dizer assim, ó: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo. Aqui é o mesmo texto ainda, né? Meus filhos, por quem estou novamente. Queridos, nós estamos conectados com a palavra. O pastor de vocês está conectado com a palavra. O momento da nossa igreja, eu estou conectando com a palavra, e a palavra está conectada com o nosso momento. Paulo está dizendo aqui, falando com crente já convertido há muito tempo, e ele fala aqui, ele é claro: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo. Talvez você vai ter que sofrer de novo pelo teu discípulo. Talvez você vai ter que sofrer de novo. Meus filhinhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até quando irá o sofrimento? Ou até quando irá o discipulado? Até Cristo ser formado no nosso discípulo. Até ele chegar para a gente e dizer: meu pastor, meu líder. Agora não é mais porque você está falando, não é mais porque você me acompanhou, mas é porque agora eu realmente estou sentindo a presença. Eu entro no meu quarto e eu sinto a presença de Deus. O poder de Deus agora, ele está me enchendo completamente. Não é só mais porque você me fala, não é só mais porque você me liga. Eu não vim aqui para a igreja hoje, eu não cheguei cedo hoje, não só porque você me ligou, mas porque eu desejei estar aqui. Isso são sinais de que Cristo está formado dentro do teu discípulo. Quem recebe a palavra? Para terminar, cheque o teu discípulo, verifique como que estão como que está o comportamento dele. Segundo, cheque a alegria dele, o ânimo dele. Se encontrar alguma coisa, pague um preço.